Saudita, junto com outros países, estaria entrando agora no início de 2024 no BRICS. Tanto que a gente brinca e fala que é o BRICS Max. Nesses países entrariam Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Irã e Arábia Saudita. Só que a Arábia Saudita tem deixado a sua entrada em suspenso. Apesar da África do Sul ter avisado que a Arábia Saudita já tinha entrado, o porta-voz da Arábia Saudita disse que não, que eles estariam avaliando uma questão burocrática. Mas, na verdade, ela está no meio de uma grande disputa política entre China e Estados Unidos. Não é segredo para ninguém que a China tem tido um grande poder ali naquela região. Na verdade, ela tem tido uma zona de influência enorme, principalmente ali na área do Irã, entre outros países. E essa zona de influência é consequência de uma coisa chamada cinturão da seda. Não é a rota da seda antiga que a gente conhece, mas é uma rota da seda que, na verdade, é a utilização mais ou menos dos mesmos caminhos para você expandir o processo de infraestrutura chinesa, e vários acordos são feitos. Essa nova rota da seda tem mais de 140 países, e muitos países que estão integrados a esse novo movimento são da África e também ali daquela área do Oriente Médio. Os Estados Unidos, com isso, vem perdendo a sua zona de influência, e isso está claríssimo, inclusive, com a guerra que está acontecendo lá. Os Estados Unidos não têm conseguido fazer com que os países, que estão ali na região sigam a sua cartilha nessa guerra. Ao contrário, está dando trabalho para ele. Então, há uma negociação por baixo dos panos, com os Estados Unidos fazendo uma espécie de cinturão de proteção a Israel. E nesse cinturão de proteção, alguns países estariam envolvidos nesse processo. E um desses países é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela deixou em suspenso a sua entrada no BRICS exatamente porque ela está fazendo acordo com os Estados Unidos, mas ela não quer ter problemas com a China. E aí isso cria uma situação onde ela não quer tomar efetivamente um lado, porque a China e os Estados Unidos estão num processo de briga. É claro que essa briga entre Estados Unidos e China não é uma briga declarada, a gente não está falando de uma guerra, a gente não está falando de um processo bélico, mas a gente está falando de uma espécie de guerrazinha fria, sabe? Os Estados Unidos ofende a China responde, os Estados Unidos faz uma fala onde a China não gosta, ela responde, e vice-versa, a China faz acusações aos Estados Unidos. A gente tem tido uma tensão e um aumento da tensão entre os países, porque, na verdade, a gente está falando das duas grandes potências mundiais. No século XXI, elas serão as duas grandes potências, Os Estados Unidos é a primeira economia do mundo, a China é a segunda, e a tendência é que a China se torne a primeira economia do mundo, no mais tardar em 5 anos. E aí, com isso, há uma disputa por aquela área, por aquele território. E aí, os Estados Unidos está tentando amarrar a Arábia Saudita uma série de acordos. Inclusive, num desses acordos tem um reconhecimento efetivamente de Israel, porque a Arábia Saudita ia reconhecer Israel, mas aí a gente teve o ataque terrorista do dia 7 de outubro e isso ficou em suspenso. E, além disso, existem outros acordos comerciais relacionados à rota de combustível, de energia, uma série de coisas. E aí, por isso que a Arábia Saudita está em suspenso na entrada no BRICS. No final das contas, ela vai entrar no BRICS? Vai. Por quê? Porque há interesse econômico para ela para isso. Inclusive, os Emirados Árabes, que é um outro país que está crescendo assim absurdamente na região, não só entrou no BRICS, como já está fazendo todo o seu processo de troca de comerciais com a China, com a moeda própria deles utilizada ali, não está mais utilizando o dólar. E os próximos capítulos dessa história, desse imbróglio Arábia Saudita e Estados Unidos e China e BRICS, vai aparecer exatamente quando vier o acordo de paz em Gaza. Porque, para quem não está muito ligado, o acordo de paz envolve vários outros países e o comportamento desses países pós-finalização da guerra. Então, a questão da Arábia Saudita e as suas relações comerciais com os Estados Unidos e China está envolvido também com um grande acordo que os Estados Unidos está tentando amarrar para fazer esse acordo de paz na região. Inclusive, o Blinken está de novo no Oriente Médio. Ele já pode, inclusive, comprar uma casa lá e ficar no Oriente Médio, porque é a 5ª viagem desde o dia 7 de outubro que ele faz a região.